Oi, meu nome é Emily, eu fiz a mentoria com o Márcio esse ano. Já fazia um ano que eu estava procurando estágio, eu não estava conseguindo, estava muito difícil. Já estava bem desanimada até. Eu sentia que eu não conseguia contar as minhas experiências muito bem, não conseguia me vender com as minhas experiências. Eu até procurava assistir, às vezes, uns vídeos no YouTube sobre como estruturar o seu pitch, sobre como responder algumas perguntas na entrevista, mas como não era nada direcionado para mim, para as minhas experiências, não era algo que estava me ajudando. Então eu resolvi fazer a mentoria com o Márcio e foi extremamente importante porque é uma mentoria muito personalizada para você, para a vaga que você está concorrendo, para o que você viveu, para o seu currículo. Então eu acho que isso agrega demais. Eu consegui montar o meu pitch com a ajuda do Márcio e agora ele faz muito mais sentido e contribuiu muito para eu estar aprovada hoje na Ambev. Eu estou muito feliz. E isso também é graças ao Márcio, que me ajudou muito. Todo o apoio que ele dá por fora da mentoria também é extremamente importante. Ele sempre está disponível para tirar dúvidas, ouvir as respostas que você monta. Então, eu acho que tudo isso é muito legal. E o trabalho do Márcio merece ser divulgado, porque ele está aprovando um monte de gente. E é um trabalho incrível que ele faz de coração. Então, eu recomendo demais. Muito obrigada, Márcio, por todo o seu trabalho, por toda a ajuda. E hoje eu estou muito feliz. Oi, gente, eu me chamo Maria Júlia, eu sou estudante de Engenharia Ambiental e hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre uma experiência com a mentoria com o Márcio. Eu já estava à procura por um estágio há alguns meses. Eu sabia das minhas qualidades, mas eu me sentia muito insegura em como demonstrá-las durante os processos seletivos. E foi daí que o Márcio me ajudou. Ele, além de ressaltar os nossos pontos fortes, fatos importantes da nossa história, ele ajuda a gente a conhecer os valores, a cultura da empresa, o que a empresa espera de um funcionário. Isso tudo dá um embasamento muito bom de como a gente deve se portar e falar durante o processo seletivo. E é por isso que eu digo que o Márcio foi muito importante na minha aprovação. Nesse semestre, eu fui aprovada no processo seletivo de estágio da Ambev. Ele me ajudou muito com o pitch, com a entrevista, que eram pontos que eu me sentia muito insegura. E é por isso que eu super indico ele, gente. Aposte sem medo nessa experiência, porque com certeza me ajudou muito. Oi pessoal, aqui é a Thaísa e hoje eu vim falar um pouco de como foi minha experiência com a mentoria. Bom, já fazia algum tempo que eu tinha um sonho muito grande de estagiar na Ambev, mas eu sempre tinha muita dificuldade, participava dos processos seletivos, mas não avançava muito nas etapas, porque eu percebi com o tempo que eu tinha uma dificuldade muito grande, que era relacionada ao autoconhecimento. Eu não conseguia ali descrever a minha história, a minha trajetória, de forma que fosse atrativa, de forma que as pessoas realmente conhecessem a mim, né? Além do meu currículo até. Então, quando eu percebi isso, eu procurei a mentoria e ela foi uma virada de chave para mim. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre as minhas habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais. E isso foi muito positivo para eu conseguir ir lá no processo seletivo, sentir segurança, falar sobre mim, conseguir mostrar de fato as minhas habilidades, o que eu poderia somar. E além disso, recebi excelentes instruções sobre como estudar sobre a empresa, se preparar para conhecer um pouco mais sobre o negócio e também conseguir mostrar isso durante o processo seletivo, né? Mostrar que eu realmente conheço a empresa, conheço do negócio e tenho muito a somar. Então, foi muito positivo, eu estou muito feliz e eu espero que vocês também, se passam por isso, procurem a mentoria e sejam os próximos estagiários bem-sucedidos. Tchau, pessoal! Fala galera, meu nome é Lucas e eu fiz a mentoria com os segredos do RH. Recebi a ótima notícia que eu fui aprovado, sou o novo estágio da Ambev e eu não posso deixar de falar que quando eu realizei a mentoria, isso me ajudou muito, tirou o meu medo, tirou minha ansiedade, meu nervosismo, fez eu me reconhecer melhor, saber expressar minhas competências, minhas ideias melhor. Então, se você está aí em busca de querer passar na empresa dos seus sonhos, realiza uma mentoria que vocês vão ver que vocês vão se dar muito bem e vai tirar de letra no processo seletivo.
Oi, gente, eu sou a Júlia, eu passei agora na Ambev, mas minha história com o Márcio começou no ano passado, onde eu fiz a minha primeira mentoria com ele para um processo seletivo da Raizen, que acabou não acontecendo. A minha principal dificuldade era saber me vender, eu sabia que eu tinha experiência, eu sabia que eu tinha um currículo massa, mas eu não conseguia expressar isso. Então ele estruturou um pitch comigo massa, ele colocou na minha cabeça uma linha de raciocínio que fazia muito sentido na hora das perguntas dos recrutadores e colocou também um foco onde eu precisava colocar minha energia e estudar sobre a empresa. Então, entender muito sobre a cultura, entender muito sobre os valores fazia muito sentido. O processo seletivo acabou não acontecendo, mas eu fiz um processo seletivo da Votorantim e acabei passando também no ano passado. Esse ano eu tentei o processo seletivo da Ambev para estágio e eu gostei tanto da mentoria no ano passado, me ajudou a conseguir uma segurança tão grande que me fez sair muito bem na dinâmica da entrevista que eu fiz de novo. Então esse ano a gente focou direcionalmente assim para a empresa, para a Ambev, sobre a cultura da Ambev e eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar todo dia sobre isso. No meio tempo acabou surgindo uma vaga de analista e eu enviei meu currículo também na cara e na coragem e acabei passando para de analista e não para de estágio. Então eu tenho certeza que a mentoria do Márcio me ajudou demais a conseguir realmente me vender, porque o processo seletivo é um processo de venda, onde você está se vendendo para o recrutador. E ele me ajudou demais nisso, eu recomendo de olhos fechados. Oi, gente, acabei de receber a notícia de que eu fui aprovada no processo seletivo de estágio da Ambev e eu tô muito feliz, muito grata ao Márcio. Ele foi essencial no meu processo. Eu cheguei pra mentoria muito crua, muito insegura, sem saber como falar das minhas experiências, e ele foi me ajudando a organizar as ideias e a entender muito bem a estrutura das respostas para a entrevista. E assim, você vê que ele entende das coisas, que ele entende como é que funciona o processo seletivo e ele te dá o direcionamento para todas as etapas. Então foi muito legal, eu saí com a cabeça pipocando de ideias da mentoria, coisas que ele me passou para pesquisar, para chegar 100% preparada no dia do Day Challenge, e isso foi essencial para minha aprovação. Eu tô muito feliz e super recomendo a mentoria com o Márcio. E aí, tudo bem? Eu sou Ana Gori, a nova estagiária da Ambev, e tô aqui para falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a mentoria do Márcio. Bom, se você ainda tem dúvidas se é para você, fica aí que eu vou te contar como foi para mim. Eu passei para a etapa do Day Challenge e tava completamente perdida. Eu já tinha devorado todos os conteúdos que tinham no YouTube, então eu já admirava o trabalho do Márcio desde lá, já acompanhava ele aqui no Instagram, só tava esperando uma oportunidade e enfim ela chegou. Eu tava bem perdida porque eu já tinha lido, ouvido e comido tudo que tinha no YouTube de informação e não tinha mais o que fazer com ela. Eu já sabia que eu precisava saber os valores, pesquisar sobre a empresa, produto, concorrente, essas coisas todas, mas eu não sabia muito bem como fazer isso na prática ou como aplicar tudo que eu tinha estudado sobre a empresa. Então a mentoria com o Márcio, para mim, na verdade, foi como se eu estivesse conversando com um amigo, assim, foi super tranquilo. A gente conseguiu se comunicar muito bem, ele me ajudou a explorar a minha história, o que para mim era um verdadeiro desafio. Então, na nossa conversa, a gente foi alinhando os pontos que eu poderia explorar mais, os pontos que eu poderia vender de uma outra forma. Eu realmente tinha dificuldade em passar para os gestores vender a minha história, né? E o Márcio me ajudou muito nisso. E o mais importante foi que ele respeitou muito a minha história. Então, desde o primeiro momento, ele construiu toda a narrativa em cima de mim. Então, foi realmente uma coisa bem personalizada, bem especial. Me ajudou muito a fazer o meu pitch, que foi extremamente importante no dia do meu Day Challenge, porque a minha dinâmica foi um caos. A resolução do meu case foi um dos piores, então eu tenho certeza que o pitch bem ensaiado, bem feito, fez toda a diferença. Também tenho certeza que todo esse alinhamento que a gente fez da minha história com os valores da Ambev foi um diferencial forte aí na segunda etapa com entrevistas com os gestores. Então, é isso, eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Sem isso, provavelmente eu não teria tido tanto sucesso no meu Day Challenge. E, bom, é isso, obrigada, até mais.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naomi e eu vim contar como a mentoria com o Márcio me ajudou a conquistar o meu tão sonhado estágio. A mentoria me ajudou muito a entender como eu me vender, seja na etapa de entrevista ou de dinâmica, e também a entender como eu juntar a minha história com os valores e princípios e o que a empresa preza, né? E assim conseguir conquistar o meu estágio. Eu falo que a mentoria não me ajudou só nesse processo, mas também abriu a minha visão em relação ao início da minha carreira, e eu super indico para quem tá nesse momento, assim, passando por esse momento também, em fazer a mentoria, porque vai valer muito a pena.